Olá, sou o Leonardo Serra, estou apresentando o podcast E Agora Quem Conta, trazendo grandes seres humanos com incríveis histórias que vão trazer, com certeza, histórias positivas para o seu dia a dia. E hoje estou aqui, olha, vou falar para você até emocionado, mais de 35 anos aí que a gente se conhece, é incrível poder estar na presença dessa pessoa e gratidão a Deus por isso, que é o Dr. Francisco Paiva. Doutor, muito grato o senhor estar aqui conosco. O senhor faz ideia de quanto eu me sinto emocionado de poder deixar um pouco da sua história para aqueles que vão assistir agora, amanhã, depois, essa geração, a próxima, da sua história de vida. Seja bem-vindo, doutor. Muito bem, estamos aqui. Doutor, vamos lá. A ideia do podcast, né, E Agora Quem Conta, é sempre deixar uma mensagem positiva de vida. O senhor, por muitos anos, né, proprietário da Labortel, e as pessoas têm essa ideia de, às vezes, tudo muito fácil, depois de tudo pronto, né, depois do prédio pronto, depois da vida ganha, o modo de falar, né? Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho lá atrás, faltasse só um pouquinho, poucos anos atrás, lá da sua infância, pai, mãe, história, se puder contar pra gente, vai ser maravilhoso. Eu sou de uma família de 9 filhos, 5 mulheres e 4 homens. Eu sou o terceiro da linhagem ali. E quando eu pensei, quando eu estudei em Belo Horizonte... O senhor é mineiro? Eu sou mineiro, a família toda é mineira, e eu formei em 72. O ano que eu nasci, doutor. Pois é, 72, tá vendo aí? Foi ontem. É muito tempo. Não, mas não é nada, foi ontem. Pô. E aí eu pensei, aonde eu vou depois de formado? Eu procurei em Minas Gerais, eu rodei 20 e tantas cidades em Minas Gerais, procurando um lugar para estacionar o que eu ia fazer, né? E na época, como eu fazia parte do diretório acadêmico, nós mandamos para todas as cidades de Minas Gerais um questionário. O que tinha na cidade? Quantos médicos tinha, o que tinha farmacêutico, quantos hospitais. Então. E aquele que eu recebi de retorno, fui procurar. Eu visitei mais ou menos umas 20 cidades em Minas Gerais. Nossa! E falei assim, bem, gostei de muitas, mas ainda não era o que eu estava querendo. E aí eu tive uma notícia que é coisa de doido, parece de doido, né? Que tinha inaugurado um hospital no Espírito Santo. Olha bem, eu não conhecia o Espírito Santo, né? Nunca tinha vindo para cá? Não, eu vim aqui uma vez passear na parente praia. Tinha aqui? Não tinha ninguém, né? Inauguraram um hospital aqui grande. Eu falei, opa, eu vou atrás desse negócio, né? Já tinha aquele sonho mesmo, sim, né? De empreendedor mesmo, né? Vim visitar o tal hospital. Isso com quantos anos? Isso foi em 1973 já. Ontem. Ontem, não, exatamente. Eu formei em 72, 73 eu estava aqui no Espírito Santo. E eu falei assim, eu não conheço ninguém do Espírito Santo. Aí conversando com meu tio, falei, rapaz, eu conheço um comerciante lá do Espírito Santo. Vou mandar um bilhetinho para ele para te atender. Com esse bilhetinho eu cheguei no cara. Olha que bacana esse bilhetinho, coisa olha 10. Bem, cara, pois é, cara. Que época boa. Levei o bilhetinho pro o cara fala assim, não, o Sr. Arnaldo é meu amigo. O que você está precisando? Eu falei assim, olha, eu estou procurando um hospital tal, que na época era evangélico, e eu queria ter um acesso ao cara, ao chefe lá, o que mandava, não sei o quê. O cara é meu amigo, eu vou te levar lá. Botou no carro dele e me levou lá no hospital. Aí conversa vai, conversa vem. O cara falou para mim assim, Francisco, atrasado uma semana. Nós fechamos com um laboratório aqui, um laboratório da nossa igreja, o pessoal da nossa igreja e tal, e você chegou uma semana atrasado. Falei, puxa vida e tal. Aí eu fiquei na cidade, rodei, falei assim, você sabe que uma coisa, eu vou ficar por aqui mesmo. E são 50 e poucos anos, 50 anos, né? 50 anos aqui no Espírito Santo. Espírito Santo. É uma carreira de sucesso. Mas eu tenho uma coisa interessante para perguntar para o senhor. Mas vamos lá.
essa parte, depois a gente vai falar sobre o Labortel, né, esse sucesso todo, né, essa coisa toda, mas o que me interessa, até o pessoal que está assistindo aqui, está escutando a gente, quem foi o filho Francisco? Né, como é que era? Era quietinho, era tranquilo? Não, né? Era tudo assim, tudo na linha, arrumava caminho, ajeitava tudo, era tudo muito tranquilo, era isso? Não, né? Tinha papai, mamãe, como é que era essa história? Teoricamente era a ovelha negra. Gostava de bagunçar muito e tal, mas era isso mesmo. Mas o papai e mamãe sempre foram pessoas. Qual o nome deles, doutor? Oswaldo, papai. Que até hoje eu não sei, sabia? Oswaldo Corrêa de Paiva é meu pai, e Maria Soares de Paiva é minha mãe. E quer dizer, papai sempre foi comerciante. E a gente tinha sempre aquela veia de comércio. E qual era o comércio dele? O que ele mexia? Ele mexia com eletrodoméstico, tinha tecido, roupa, tinha tudo, né? Em geral, né? O senhor vivia ali dentro também, da loja? E depois o papai fez uma padaria, quer dizer, eu já com criança eu mexia dentro da padaria. Interessante que... Olha a referência. Olha bem, e naquela época, era uma cidadezinha muito pequena e não tinha eletricidade na cidade, né? Como é que é o nome da cidade mesmo, doutor? Bom Jesus do Galho. Não tinha eletricidade? Não tinha eletricidade. Laparina? Como é que não, era? Era lampião. Era lampião. Lampião mesmo? O único lugar que tinha eletricidade era lá em casa. Papai comprou um motor a diesel para tocar o maquinário da padaria. Ele montou uma padaria. E aí, quem tomava conta do motor era eu, né? Eu tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Então eu tinha começa de tomar conta do motor, chegava 10 da noite, eu tinha que ir lá desligar o motor, porque aí já não tinha mais energia, só tinha nesse período. Quer dizer, eu já era criança, já fazia disso. Uma coisa boa demais, que criação, né? Fala... Pois é, cara. São outros tempos, né? Nossa Senhora. Mas conta, eu vou interromper mais não, porque tá bacana isso. Não, e aí o que acontece? As lembranças que você tem, por exemplo, a padaria ficava na parte de baixo e a gente morava em cima. Só que para chegar na parte de baixo tinha uma escada, eu descia aquilo ali para desligar o gerador, né? E depois que para voltar, já tá tudo escuro. O cara veio. E aquela estrada de chão, é isso, né? Interior? Interior, não, era tudo estrada de chão. Então, aqui, tudo escuro, eu tô imaginando aqui. Você imagina descendo uma escada, desligava o gerador, voltava a subir a escada para chegar em casa, né? Lá em cima já tinha uma lamparina, tinha uma vela, tinha alguma coisa, né? Isso com 10 anos. 10 anos. Bom escutar isso, é bom deixar isso gravado com 10 anos. Não, e outra coisa, que eu gostava disso, né? A história que eu conto para os meninos e tudo, que papai tinha padaria e tinha uma festa na cidade que chamava Jubileu, que é 7 de setembro. De 7 a 14 de setembro tinha uma festa na cidade. As festas religiosas, sim, né? Sim. E aí o que acontece? Já cortava o pão, botava um salaminho, botei uma mesinha do lado de fora e aí eu vendia o sanduíche do lado de fora, cara. Uai, empreendedor. Pronto. Não, e tinha muito turista na cidade, quer dizer, sim. Aqueles caras que vinham para rezar, não sei o quê. E aí eu já aproveitava isso, já fazia aquilo ali, fazia um suco de corante qualquer lá, fazia geladinho. Os caras gostavam, era bom. Olha, eu falo muito isso, doutor, sobre essa referência socioafetiva, né, que o senhor está passando. Meu pai tal, eu com 10 anos, aí o senhor já... Mas a ideia partiu do senhor? Pão? Não, salame? Isso aí já era ideia minha mesmo. Porque como tinha muita gente na cidade, a cidade ficava 5 vezes mais de gente na cidade, né? E gente passando na porta, você tem que vender para esses caras, os caras não têm onde comer. Que fantástico isso. Então eu vendia, eu achava muito legal. Veia. Eu estava na veia já. DNA, não é isso? Estava no DNA, eu já gostava disso, entendeu? E nessas festas que eu estava falando, o senhor lembra, por exemplo, de algum fato que o senhor possa contar com os amigos que tenha acontecido assim, engraçado, alguma coisa assim, tinha um melhor amigo,
Como é que era essa coisa? Por exemplo, o senhor está falando interior, né? Tinha essas festas, acho que uma boa parte das pessoas que vão nos escutar aqui não vão ter ideia. Como é que a cidade toda girava em torno dessa festa, era isso? 7 de setembro a 14 de setembro era a festa na cidade. É uma semana de festa. No dia 14 é o dia que tinha o apogeu, né? Que tinha mais gente e tal. E aí que os outros você vendia, depois você ia visitar cheio de barraca, né? Você ia comprar algumas coisas, né? Sim. De coisa de menino, né? Lógico, né? Mas, olha, eu achava que era muito legal. E o que acontece? Tinha na minha turma, a turma tinha a turma de futebol. E todo mundo quieto? Todo mundo quieto, tranquilo. Todo mundo tranquilo. Gostava de futebol, né? O presente que a gente sempre ganhava era bola, era né? Bola. Antigamente era isso mesmo, era né? bola. Sempre bola. Melhor presente. Nossa Senhora. E aí você tinha o horário que você podia jogar bola, porque você estava na escola, né? Você não podia estar. E aí você tinha um time. E quando tinha uma coisa que... Só lembra o nome do time? Tinha isso? Não, antigamente não botava nome não, né? Não, mas não tinha nome não, tinha não. Só que tinha uma coisa que era tão engraçada, o seguinte... A polícia proibia jogar bola. Você acredita naquela época? Naquela época? Naquela época. Essa eu quero escutar. Não pode jogar bola na rua? Cidade pequena, é verdade. Cidade pequena, não pode. Um monte de menina ali e tal. E um dia nós estávamos jogando pelada lá, apareceu o sargento lá. E aí? Aí todo mundo pegou a bola e saiu correndo, que um monte de menina. Olha, é bem coisa de doido. É proibido. Tem umas coisas que não dá nem para explicar, né, cara? Interior, né, doutor? Aquela criação antiga, né? Eu estava lembrando os meninos andando de bicicleta lá em casa esses dias. Você acredita que naquela época bicicleta tinha placa? Tinha placa? Não, essa eu não conheço não, tá vendo? Aí que vamos aprender isso aí. Placa na bicicleta? Na bicicleta, você era obrigado a ter placa na bicicleta, olha bem, bicho. Então era tudo registrado? Devia ser, né, pô? Mas tinha que ter placa. Essa é nova pra mim. Pois é, cara. Não, e a cidade quase não tinha carro, né, bicho? Sim. Uma meia dúzia de carro na cidade, olha bem. Mas a bicicleta tinha muita, né? E tinha que ter placa, cara. Olha bem. Que barato isso. É. Eu fiquei aqui agora impressionado, porque eu nunca ouvi falar isso. Agora eu fico pensando, pra que precisava ter placa, bicho? Não. Será que tinha alguém que roubava bicicleta? Será naquela época? Naquela época? Não sei, bicho. Acho que não, doutor. Não tinha nada disso. Na minha época já não tinha. Pois é, mas pra que tinha que ter placa, cara? Foi boa. Essa aí é bom pra pesquisar. Vou pesquisar não é? sobre isso aí. Por que tinha que ter placa? Um dia desse eu estava lembrando disso. Falei assim, pra que tem placa? Não tem sentido, não. Se fosse o cara de roubar a bicicleta, olha, registrou o roubo de bicicleta. Não. Mas naquela época é difícil. Não, e a menina nem pensa em roubar nada, né? Não pensa nada. Só pensa em fazer bagunça e tal. Era mais puro, né? Era um tempo mais puro. Um tempo mais gostoso. Você fala muito isso, né, para as pessoas. Como minha avó é do interior, né, da Paraíba, de Campina Grande, então a gente viveu também isso, na minha criação ainda, né, minha infância, eu tenho todas essas lembranças, você falou agora, essa parte toda, né, de pai, mãe, que a gente era muito puro nas brincadeiras. Não era isso mesmo? Foi isso, você brincava muito e fazia bagunça bastante. E uma arte, fala aí, já que o senhor falou em bagunça, vamos entregar aqui, fala algumas artes do senhor quando criança, eu lembro alguma? Tem. Que possa contar. Não gosto muito. Tinha um garoto lá que era encapetado, né? O Joãozinho? Luizinho? Leozinho? E aí eu falei assim, olha, nós vamos montar aqui uma barbearia. Eu vou cortar a cabeça dos meninos todos. Não tinha tesouro, não tinha nada, né? Não, mas vamos passar um sabão na cabeça e tal. O sabão era um barro, porque tinha muito barro na cidade, né? Passei o sabão era um barro na cabeça. Nossa Senhora. Aí com um pouco chega a mãe do menino, como é que chamava o menino? Getúlio. Que é isso? Tal, querendo pegar a gente, correu. Mas chegaram a cortar o cabelo? Não tinha tesoura, não. Aquilo era como se fosse sabão, assim, mas era de barro, né? Tinha muito barro na rua, né? Nossa, como é que estava a criança? Gente, que coisa, né? Mas a gente tinha umas coisas que a gente gostava muito. Por exemplo, a turma da rua, dos meninos da rua de baixo com a rua de cima. A gente fazia guerra, olha bem, cara. Aquelas batalhas, né? Pois é, a gente no mato cortava uns...
Eu não sei como é que chamava, tipo um capim comprido. É uma mamona não, né? Não, a gente fazia de mamona. De mamona também, tô aqui falando, tá vendo como é que eu fui levado? De mamona eu já levei também. Uma pelotada no olho assim, de mamona. mas era uma vara comprida, a gente usava como se fosse uma lança. Ah, eu sei o que é, pegava assim e jogava. Não é isso? Pendurava. Não, ela era comprida assim, cortava lá embaixo e ficava com uma lança para lançar. Aqueles mato alto, né? Alto, E ficava uma turma lá e outra turma cá, e outra aqui, parabéns. Coisa de menino mesmo. Lógico, isso aí. Saí, corria um pelo outro e jogando outro e tal. Mas era muito a batalha, a guerra, mas todo mundo se divertia. Se divertia, nossa né? senhora, toda puta ia lá contar história. Depois reunia todo mundo, batia papo, tava tudo bem, tranquilo. O mais eu preferia contar era a história de assombração, né, e tal. Conta uma, doutor. Isso é bom, eu gosto. Minha avó é filho de índio, né? Minha avó, falecida, Dona Antônia, então ela contava muita história. Nossa, cada uma que era pior do que a outra. Conta uma pra gente aí, doutor. Não, tem uma que... Essa história já era tudo à noitinha. Pra matar a gente de medo mesmo. De medo, né? Aí juntava aquele monte de menino e começava a contar a história de assombração, né? E depois ia um menino embora e tal, e ia ficando pouca gente, né? Sim. Vai dando mais medo ainda. Mais medo ainda. E nesse dia, já vou embora. Eu andava mais ou menos uns 200 metros para chegar na minha casa, né? Tudo clarinho, né? Aquela luz. Não, tudo escuro. Tudo escuro, Imagino. Quer dizer, perto de casa tinha luz ainda, né? Mas, sim. Mas só aquele foquinho longe. Só ali, Aí eu fui andando assim, quando eu olhei para trás, tinha um cachorro andando atrás de mim, né? Só que um cachorro grande, bicho. E quanto mais eu andava, o cachorro aumentava. Caraca, bicho, já assombrado com essa história. Ô, Léo, aí vai ficando arrepiado, cara. Já tava faltando uns 50 metros para Chicago, o cachorro envia. Olha, corria. Rapaz, eu não vi a hora que eu entrei. Picou mula, né? Correu. Exato, piquei a mula, bicho. Olha, eu não vi a hora que eu entrei dentro de casa, bicho. E tempo bom, doutor. Nossa, saudade boa, essas histórias. É muita história. Porque hoje, com essa tecnologia, se perdeu isso, né, doutor? Esse encanto, não tem, né? Não tem mais esse encanto, esse credo, né? Essa coisa de escutar com o coração, não é com a razão, escutar com o coração a história. E outra coisa, você brincava de pique, era uma das preferências da noite, que era de pique, né? Uhum. E você saía correndo e querendo todo mundo te pegar, corre. Também você fazia muito. Pique pega, era como é que pica lata, não, tinha isso não, né? Não, tinha não, era correr para pegar mesmo, era para pegar mesmo. Eu lembro, lá tinha como é que chamava o cara, gente? Era da nossa turma, ele é o mais moreninho, e eu tava no pique. E o cara veio correndo, tinha que bater no poste, né? E eu tomando conta do poste. Sim. O cara veio correndo assim, eu fiz assim, cara. Acho que eu peguei no pescoço dele, assim. Cara, ele bateu o cara no chão, ele bateu a cabeça no chão e desmaiou, moleque. Tinha muito isso, né? Uma das brincadeiras. Como a gente caía. O cara caiu, todo mundo correu lá, passou, correu o menino e tal. Ele levantou, balançou a cabeça e tal. Tá tudo bem, tá jóia e tal. Hoje eu pensei, matei o moleque. Rapaz, olha. Mas é isso, doutor. Quem gostava mais. Esses piques, essas brincadeiras, contato, né? Tá faltando isso, o senhor acha? Hoje em dia? Hoje as crianças não fazem isso mais, né? Boa, né? Insegurança, né? Tudo isso, né? Hoje os meninos não podem brincar na rua, nem nada. Difícil, a gente juntava, eu lembro no IPASE, né? Eu sou do Mato Alto lá, no Rio de Janeiro, e parte da minha adolescência foi lá. Então, assim, juntava 40, 50 meninos, o pessoal... Quando eu vejo uma foto antiga, aquela rapaziada toda meninada, toda brincando, era pipa, balão, bola de gude, pique lata, pique bandeira, tudo que tinha, e não via uma confusão, doutor. Não tinha. Se a gente resolvia na hora, e daqui a 5 minutos tava falando com outro normal. O cara falando hoje, por exemplo, tá apelido, todo mundo
criança todo dia. Não, tinha um monte. Tinha um monte. Eu tinha era 300 mil. Não, e isso não mudou ninguém, a gente, né? Pelo contrário. Ninguém brigava por causa disso, não. Isso nos fortaleceu, né, doutor? Muito. Bom, doutor, vou ficar falando um monte de coisa, acabo esquecendo um monte de coisa. É bom para bater papo. Vamos lá. Mas eu queria saber uma coisa. O senhor falou do pai e a mãe do senhor. O senhor pode falar um pouquinho dela? Se o senhor puder falar. Não, tranquilo. Mamãe era mãezona mesmo. Papai queria bater, mamãe não deixava. Mas isso aí, boa. Era sempre assim, né? E o que eu lembro das coisas da mamãe é o seguinte: mamãe gostava de cozinhar. Eita, coisa boa, falar em comida. Nossa Senhora. Me deu fome agora. Pois é, não, e ela fazia como é que chama aqui hoje? Um cabrito, né? Um cabritinho pequeno. Sim. E fazia um cabrito assado. Eita, e eu gosto daquilo. Nossa Senhora. E gozado que aqui eu não consigo, bicho. Não. Você pergunta os caras, eu tenho um cabrito e tal. Não tem, cara. Tem não. Olha, eu vou lembrar dos cabritos quando eu era criança. Porque aqui não tem. Você vai encontrar só interior mesmo. E bem interior. Não, e é difícil, cara. É difícil. Tinha um cara ali que mexia com criação de cabrito. Eu falei, rapaz, arruma um cabrito pequeno pra mim, bicho. Então, sim. Eu nunca consegui um cabrito aqui pra comer, cara. Mas mamãe fazia um cabrito espetacular. E ela que era dona de casa mesmo. Sim. Papai queria corrigir, né? Mamãe, não, calma, cara. E uma lembrança, assim, que o senhor tem dela, assim, um dia diferente com ela? O senhor lembra de alguma coisa? Sua mãe? Eu sei que todo dia é maravilhoso, né? Essa criação antiga, a gente tinha muito isso a minha avó fazia. Eu lembro que minha avó Antônia, né? Ela, filho de índio, ela amassava, eu não sei se o senhor conhece fava. Fava. Um feijão grandão, né? Feijão, a baga grande. Isso, e ela tinha, do lado do sítiozinho dela, da casinha dela, tinha um pilão de farinha. Então ela pegava aquela farinha que mesmo fazia ali, da mandioca, aquela coisa toda, e botava caldo de galinha. E sentava e juntava aquele penca de netos. Minha avó teve 21 filhos. 21. Você imagina o tanto de neto. E amassava um por um, dava aquele bolinho de fava pra gente. Eu não esqueço mais isso. São coisas que eu não consigo esquecer. A mãe do papai teve 21 filhos também, né? 21 filhos também? 21 filhos. Olha coincidência. Também. Pois é, teve 21 filhos. E já a mamãe não, era ela e o irmão dela, só tem os dois meus. A mãe da mamãe, eu acho que ela era índia. Outra coincidência também. Eu acho que ela era índia, porque ela era baixinha, era bem assim, morena, né? Não era negra não, mas era morena, e cabelo lisinho. Cabelo igual o meu assim não, né? Não. Tá faltando peruca, né? Vou dar uma bela peruca. Mas a vovó, ela baixinha, bem morena, mas o cabelo lisinho. Olha. Então, eu nunca escutei ninguém falar isso, mas eu imagino que ela devia ser descendente de índio. A avó do senhor. Mas interessante que eu lembro da figura dela direitinho, cara. Sim, é sócio afetivo. Quer dizer, eu devia ter... Perfeito. Quando ela morreu, eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. E o senhor lembra? Eu lembro da feição dela. Em contrário ao avô, pai da mamãe, que ele já era alto e era bem claro. Provavelmente era descendente de europeu, né? Porque ele era alto e claro. Devia quase 2 alturas da minha avó, né? Meus pais, meu avô era italiano. Italiano, né? Era italiano. Mas vovô morreu muito. Viveu muito. Até que não, morreu nova, teoricamente. Mas vovô viveu muito. Mas que bom essa lembrança, doutor. É bom ouvir isso, sabia? Vovô tinha um vício danado de fumar ainda, né? Pitar. Falava pitar ou não? Pitar, não é isso? Eu tô tentando lembrar essas expressões. Pitar, fumo de rolo ainda. Fumo de rolo, isso. Meu avô fazia isso. Meu avô era um caboclo, né? Pitava lá, pegava lá, rolava na palha e tal. É isso mesmo. E que lembrança boa, doutor. Bom, agora deixa eu aproveitar. O senhor tá vendo aí que eu vou lá, vem cá, pulo, não, né? Falo um monte de coisa assim, não tem problema. Mas, e quem é o avô Francisco? O pai Francisco depois eu pergunto. Porque assim, eu vejo um avô tão maravilhoso com os netos. Toda vez que eu vou na casa do senhor lá, né? E quando o senhor fala dos netos, brilha o olhar do senhor. Mas fala quem é esse avô. Não, eu sou um avô que brigo bastante com os netos, né?
Porque também eles fazem muito barulho. São quietinhos, não são? Não? Muito. São 5, né? São 5. Fala né? o nome deles para mim, doutor. Pra deixar aqui. Pode mandar beijo, faz o que quiser. Tiago. Ravi. Ian. Arthur e Melina. É a Melina, ela que manda, não é isso? É que manda. A Melina, pronto, falou a menina, acabou, ela que manda. Imaginei. Elas brincam até meia-noite, mas é questão de férias, né? Todo mundo lá em casa, né? Já gás. E ela brigando com os meninos ontem, assim, vocês estão invadindo o meu território. Você imagina, cara? Vocês estão invadindo o meu território. É isso, Melina. 4 anos, né? 4 aninhos. E ela, ontem ela estava me interrogando assim, vovô, quando é que eu vou fazer? Ainda vai demorar ainda fazer 5 anos. Né? Mas para que não? Eu estou querendo fazer 5 anos. Eu não sei por que não. Mas... Quer fazer 5 anos? 5 anos. É. Tá bom, deixa ela. Deve ser uma marca, né? Também. Mas eu brigo bastante com os meninos, porque você tem que impor alguns limites para eles, né? A vovó não impõe nada, porque a vovó que está sempre que você ajuda. Chegar a falar, né? E essa vovó linda, né? Eu tenho um carinho gigante pela esposa do senhor. Como é que é essa vovó? Fala um pouquinho da esposa. Senhora. Fala um pouquinho dela, que eu queria deixar registrado aqui, porque a sua esposa, né? São mais de 30 anos que eu conheço, né, doutor? E é uma referência como pessoa para mim, como mulher, né? Como mãe, agora como avó, porque eu lembro do primeiro dia que eu a conheci, se eu pare achar que não, mas o carinho na fala dela, o carinho na fala. Mas é assim mesmo, ela é aquela pessoa que quer sempre ajudar os outros. Se alguém falou que está com dificuldade, ela já quer ajudar. Fala o nome dela, doutor, pode falar, né? Lisete. Beijo no coração da Lisete. Ela quer sempre ajudar todo mundo. De vez em quando eu tenho até que dar uma bronca. Não, porque não é assim não. Que é isso? Deixa a pessoa se virar, porque você vai aprender. Se você tiver que dar toda hora, dá para ele. Não. Aí vou dar um puxado a orelha. Mas com carinho, né? Lógico, ela que manda, né? Ela que manda, a última palavra é dela. Na verdade, lá em casa a última palavra é minha. É a sua, sim, senhora. Sim, senhora, isso. Ai, gente. E eu falo, eu queria deixar registrado a dona Lisete, porque eu tenho um irmão muito parecido, é o Leandro. O Leandro. Ele se desfaz das coisas dele para dar para os outros. É impressionante a bondade dele. A gente tenta mensurar, mas é muito difícil botar numa balança, né? Porque talvez ele esteja certo. Porque como a gente não leva nem os ossos daqui, né, doutor? Nada daqui. Né? Não interessa se é milionário, se é uma pessoa que não tem nada na vida em termos financeiro, né, capital, mas não leva nada. E ele segue isso à risca. Se ele tiver hoje, eu tô falando pro senhor, não é porque é meu irmão, não, porque eu também brigo com ele, chamo, né? Exatamente. Mas, se ele tiver hoje... Traz a realidade... Isso. Ele sai de uma realidade nossa, assim, né? Porque é diferente disso. Mas se ele tiver que, por exemplo, na rua, tiver que tirar a camisa, ele vai de cueca para casa. E não se importa. Essa semana agora, por exemplo, eu estava reclamando com ela o seguinte, que nós temos uma empregada que chegou agora do Pico da Bandeira, né? Então, então ela falando que ia e tal. Você já comprou os seus negócios de agasalho, não sei o quê, papapá. A mulher foi lá no shopping comprar aquelas blusas de térmica. Comprou essas blusas para a mulher. Falei, dona Zé, não é possível, dona Zé. Que maravilha. Que benção, doutor. Pessoa maravilhosa. E aí a empregada, ela viajou na sexta, sábado, domingo, chegou hoje para trabalhar, Diz ela que passou um frio danado. Eu imagino. Pico da Bandeira. E tá ventando muito. E negativo, né? Porque a sensação térmica vai lá para baixo. Sorte que ela levou, a dona Zé deu umas blusas para ela, mas não sei o quê. Para o professor falar, às vezes é uma razão que a gente não sabe, porque talvez só vai saber quando a gente não estiver mais daqui. Não sei também, né? Não quero entrar nesse. Mas talvez seja o certo. A gente nem sabe, porque é tanto carinho, tanta bondade, que para a gente é complicado isso. É muito complicado, né? Mas, e aproveitando isso, o senhor falou sobre a pessoa que trabalha com o senhor, né? E eu vejo muitas histórias, né? Queria só deixar também aqui registrado para a gente, dentro da Labortel, né? Desculpe sair do assunto e para o outro, mas quando o senhor fala assim, pessoas que... minha empregada, eu nunca vi o senhor tratar ninguém como empregado. Eu nunca vi... e olha que são muitos anos. E o carinho que os colaboradores, as pessoas que estão trabalhando com o senhor, que eu sempre ouvi falar isso, né? Do senhor mesmo, as pessoas que trabalham junto comigo,
Como é que é essa relação, né? Porque eu fico muito feliz em sempre comparar, né, a sua infância, a sua referência de família com o que o senhor tem hoje em dia. O que o senhor fez? Então, o senhor conta um pouquinho dessa relação na Labortel? Depois eu converso sobre os filhos também. Pois é, o que acontece? Nosso funcionário passa a ser amigos da gente, né? Foi agora, na semana passada, eu encontrei com a menina na praia, eu não conhecia, não lembrava dela, né? São Francisco, como é que vai o senhor e tal? Ela não esqueceu do senhor, pode não, ser? Exatamente. Esquece, não. Eu sou filho da dona Brasilina. Essa eu lembro, mesmo. Essa eu vi do vídeo. Pois essa eu lembro do vídeo. É mesmo, menina, mas ela estava com o marido dela no calçadão onde eu estava, né? E como é que tá a Brasilina? Nossa, tá ótima, 90 e tantos anos. Isso, imaginei. 90 e tantos anos. Sempre fala do senhor, tal, que eu fui fazer uma visita na casa dela, olha bem, deve ter um ano mais ou menos. Eu fui lá fazer uma visita na casa dela. Avisei a filha dela que eu ia lá visitar e tal. Cheguei lá, tinha bolo, tinha pão de queijo. Dona Brasilina. Dona Brasilina, que barato. E aí eu encontrei com ela esse dia no calçadão, a filha dela. Eu falei assim, olha, fala com a Dona Brasilina que eu vou lá fazer uma visita a ela. E ela fazia a limpeza do laboratório, né? Sim, sim. Mas todo mundo gostava dela, velho. E ela tinha uma barraca de praia. É que a gente, todo final de semana, você estava lá na praia, na barraca dela, né? Sim, sim. Comeu um peixinho e tal, uma cervejinha. E o marido dela, ela era baixinha, o marido dela é muito alto. Uhum. E o Roberto, meu irmão, acho que você conhece também. Pois é, o Roberto ficava sempre apurriando a Dona Brasilina. Aí chegava de tarde lá na barraquinha dela. Ô, Dona Brasilina, pode falar, né? É bobagem, mas... Pode, não tem problema nenhum. Só tem o senhor aqui, tem mais ninguém escutando. Ô, Dona Brasilina, eu fiquei sabendo, isso é meu irmão falando com ela. Sim, Roberto. Eu fiquei sabendo que você está alugando as esteiras pro pessoal aqui. Imagina a cara dela. Mas, Roberto, eu não faço isso não. Olha, gente, mas é uma história gostosa. É isso, doutor. Então, assim, a história da Labortel, né, do senhor lá dentro, que eu lembro, né, mais de 30 anos indo lá com o senhor, eu lembro o olhar carinhoso de cada funcionário. Quando fala, eu vim visitar o doutor Francisco, nossa, doutor Francisco, sabe? Aquela alegria de receber, aquela alegria de estar trabalhando junto. Isso, eu falo que é referência. O senhor acabou de falar, seu pai comerciante, o senhor sempre lá empreendedor, o respeito entre os amigos, as frustrações normais de vida, o senhor passou por tudo isso para ser esse grande ser humano que o senhor é. Doutor, eu ficaria aqui dias e anos aqui conversando com o senhor sabe disso. O nosso tempo está acabando. Bruno acabou de falar. Bruno acabou de falar, não tem jeito, né? Bruno, ele que manda aí, é a produção que manda. Mas eu queria, difícil expressar com palavras o quanto eu sou grato pelo senhor por mais de 30 anos que eu conheço esse ser humano que é o Dr. Francisco e a família toda. Eu sou muito grato, não porque o senhor ajudava ou ajudou, não é isso não, é por conhecer a história do senhor. Então, pra gente do E Agora Quem Conta, né, que é esse podcast, é um grande livro. Esse capítulo para mim é precioso, é um capítulo que eu vou guardar eternamente. Eu vou deixar ali para que essa geração agora entenda e veja o que é realmente uma história de um ser humano que foi colocando, né, pedra em cima de pedra, construindo aos poucos sua história. Teve muita luta. Nossa Senhora. Muita luta. Bota a luta nisso. E nem por tanta frustração que o senhor passou, não deixou de ser quem o senhor é hoje, esse ser humano, essa família linda do senhor, que o senhor me dá a liberdade de fazer parte, estar lá dentro, conhecer um pouquinho. E agora todo mundo que assistir vai ter um pouquinho, tá? Tem muita coisa ainda para contar. Tem coisa. Senhora, a gente passaria anos aqui, né, doutor? Muita história. Mas eu vou pedir um favor pro senhor, eu sei que o senhor vai fazer de coração, que deixasse aqui uma mensagem para essa geração nova, a próxima a vir, uma mensagem positiva, né, para essa geração que está assistindo a gente. Hoje é o seguinte, você tem que acreditar no seu sonho. Primeira coisa, você tem que acreditar. E eu sempre falo
Não desista nunca, porque você vai conseguir. Esse eu acho que é importante. Ô, doutor, mais do que importante, né? É sempre batalhar e acreditar e continuar. Uhum. Deu certo, caiu, levanta. Vai caiu, de levanta. novo, Eu vou pelo judô, né, que nós fizemos. Né, Nossa você Senhora. fez junto com o meu professor, né? Foi, né? Que isso é bacana. É. A gente cai, levanta. Isso ensina muito a gente de não desistir até chegar onde você quer. É, exatamente. E você vai chegar. Você não pode desistir. Você vai conseguir. Ô, doutor, que bom receber o senhor aqui. Nunca nada me impediu. Eu vou sempre tentar fazer. Deus abençoe, doutor. Bom estar aqui, cara. Doutor, fabuloso. Obrigado mais uma vez. Falou. Pessoal, infelizmente o tempo acaba, né? Não tem jeito. Você vê esse papo gostoso aqui com o doutor Francisco, né? O nosso podcast agora, esse capítulo, né? Ele acabou aqui, mas tem muita história, né? Se vocês quiserem um dia conhecer um pouquinho mais, né? A gente vai falar mais sobre o doutor Francisco. Faz né? outro capítulo, né? Ó, gostei, tá vendo? Já ficou aqui, ó. Ficar registrado que eu vou trazer de volta. Eu vou contar um segredo para vocês também. O doutor nunca deu uma entrevista. Na hora que eu fui fazer o convite, ele falou: vou pensar, Léo. Isso me deixou preocupado. Nossa. Foi isso, doutor? Foi. Foi jóia. E agora ele está aqui conosco, né, contando essa história de vida que sirva como exemplo para todos nós. E eu queria deixar mais uma vez a gratidão, doutor, a família dele toda, a família Paiva, e mais uma vez agradecendo sempre a nossa família, minha mãe, irmãos, minha esposa, minhas filhas, né, a Fornexo, né, que é a produtora aqui, digital, Bruno, Augusto André, toda a equipe, né, que apoia a gente, porque sem esse apoio, né, sem essa base estruturada, a gente não consegue trazer até vocês essas mensagens maravilhosas, essa história como a do Dr. Francisco. E esse capítulo vai terminando por aqui. Quiserem continuar assistindo os próximos capítulos também, tem lá a plataforma no YouTube e também a plataforma lá no Spotify. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.